Sendo bem honestos, talvez o tempo que eu e você tenhamos de crentes não seja o mesmo tempo que tenhamos como convertidos. Mas graças a Deus que o que importa é sermos convertidos afinal. Aliás, essa é uma condição sine qua non para que sem ela nós não vamos entrar no céu. Temos que ser convertidos. Se você quer saber mais, acompanhe esse vídeo até o final. Será que todo crente é realmente um convertido em Jesus Cristo? Vem comigo já para a Bíblia. Veja comigo em Lucas 22, 31 a 32. Disse Jesus: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, e eu roguei para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando se converteres, confirma os teus irmãos. Nessa passagem, nós aprendemos algumas lições muito importantes. Primeiro, Satanás só pode fazer alguma coisa contra nós se Deus autorizar. Mas não se preocupe, se isso chegar a acontecer, é só você lembrar da história de Jó, e o resultado final dela foi que o nome do Senhor foi glorificado e Jó foi vitorioso. Muito bem, vamos voltar ao tema. E cirandar significa tentar a fé dos discípulos até o máximo, até o limite máximo. Veja, mas Jesus disse a Pedro que orou por eles para que eles não desfalecessem. Jesus não orou para que Pedro não fosse tentado por Satanás, antes que ele resistisse, que ele vencesse, que ele não morresse. E na sequência, Jesus vai dizer: Pedro, quando você se converter, confirma os seus irmãos. E aqui começa a grande lição para nós. Perceba que Jesus chamou Pedro, que estava com ele há quase 3 anos, de não convertido. Ora, mas será que Jesus não havia se equivocado? Será que Jesus havia se esquecido de tudo que Pedro fez pela obra de Deus? Por que será que Jesus chamou Pedro de crente não convertido? Por mais difícil que possa parecer, mesmo depois de ter vivido ao lado de Jesus em seu ministério por quase 3 anos, Pedro ainda não havia passado pelo novo nascimento. Pedro ainda era dominado pela sua velha natureza, por sua carne, por seu ego, pelo seu eu e pelo seu orgulho. Na verdade, Pedro precisava se converter, e só assim Pedro poderia confirmar os seus irmãos, ou seja, sua condição de convertido daria a Pedro a possibilidade de dar um bom testemunho e mostrar para todos que ele era uma nova criatura, e com isso, através da sua pregação do Evangelho, muitos creriam no que Deus estava fazendo na vida dele. Observe agora, uma pessoa não convertida, ela não consegue enxergar a sua iniquidade. Ela não se vê reprovada por Deus em nada. Ela acredita que tudo o que ela faz para Deus está certo. No entanto, vive como um odre velho, achando que tem dentro de si vinho novo. E na verdade não tem nada, está seco, está vazio. Mas então, fazendo uma comparação com o que aconteceu com Pedro, quer dizer que uma pessoa que se diz cristão há anos, há décadas, está dentro de uma igreja, podendo ser até um pastor, significa que ele pode não ser um convertido a Jesus Cristo? Sim, a Bíblia diz que isso é perfeitamente possível. No máximo, o tal seria um crente muito bem convencido. Note, converter significa mudança de conduta, mudança de rota, mudança de destino, é mudança de vida, é novo nascimento. Perceba, um crente não convertido, ele não consegue fortalecer os seus irmãos na caminhada. Ele não consegue confirmar os seus irmãos na fé. Antes faz o contrário. Ele acaba com a fé no coração dos irmãos com o seu mau testemunho. Imaginem, Pedro andou com Jesus por quase 3 anos e ainda o camarada não era convertido, meu Deus do céu. Pedro era convencido de que era uma pessoa muito boa, muito generosa, honesta, decente, pagador de impostos, que não prejudicava ninguém, só fazia boas obras, que tinha a companhia privilegiada de Jesus. Só isso.
nada mais. Mas faltava o fundamental para Pedro. Pedro precisava se converter. Ora, mas quando então que Pedro finalmente se converteu? Foi justamente quando ele começou a dar bons frutos dignos de arrependimento. É o que nós aprendemos quando lemos o livro de Mateus, no capítulo 7, no versículo 16 ao 23. Leia comigo. Assim, toda a árvore boa produz bons frutos, e toda a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dá frutos bons. Toda a árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Observe, todo cristão convertido a Jesus Cristo é uma árvore que produz fruto bom. E não só isso, todos os dias se aparta da iniquidade. Pedro precisou negar a Jesus por 3 vezes para ele descobrir que ele não era o que ele pensava ser. E entendeu que ele não estava preparado para amar a Jesus como Jesus o amava. Pedro, na verdade, estava enganado. E pior, enganando os seus irmãos usando máscaras. A máscara da religiosidade, a máscara do cristão perfeito, a máscara da falsa fé, a máscara da falsa misericórdia. Agora entenda uma coisa. Quando Pedro negou o Senhor Jesus, a ficha dele caiu. E junto com ela caíram todas as máscaras de Pedro. E com isso, Pedro enxergou o seu triste estado espiritual e ficou totalmente entristecido e desolado. Foi então que, pensando que não havia mais futuro para ele, resolveu voltar para sua vida antiga, uma vida de pescador de peixes, a um barco velho e uma rede furada. Mas foi aí que Pedro se enganou novamente, pois se ele achou que Deus iria desistir dele, ele estava muito enganado. Veja, o Senhor Jesus fez questão de aparecer a Pedro depois que ele ressuscitou. Jesus o chamou para uma conversa, e o resultado dessa conversa iria mudar a história de Pedro por completo e para sempre. Jesus perguntou a Pedro 3 vezes se Pedro lhe amava. E depois da 3ª vez, Pedro se entristeceu. Mas naquele dia em diante, Pedro entendeu o que significava amar Jesus de verdade. E ficou evidente depois desse episódio que Pedro havia sido restaurado por Jesus. Pedro já não era mais um crente convencido apenas. Pedro era um cristão agora convertido finalmente. E tal fato ficaria ainda mais evidenciado com a assunção de Jesus ao céu, quando Pedro, estando cheio do Espírito Santo, foi pregar o Evangelho de Cristo e milhares de pessoas se converteram ao Salvador. A lição mais importante que fica para nós é que Jesus transformou a vida de Pedro. E o resultado, depois de ser convertido, foi que até a sombra de Pedro curava. Pedro operou prodígios e maravilhas em nome de Jesus. Milhares de pessoas se converteram a Cristo através da pregação do Evangelho. E detalhe, Pedro nunca parou de pregar o Evangelho e ele pregou até a sua morte. Essa grande obra em sua vida só foi possível depois que Jesus removeu todas as máscaras de Pedro e ele finalmente se converteu. Veja, assim como Pedro, ainda hoje existem muitos cristãos usando máscaras.
mas precisamos ser bem honestos e entender de uma vez por todas que nós somos mais parecidos com aquilo que condenamos e reprovamos nos outros do que nos parecemos com Cristo. Entenda, não existe nada, absolutamente nada em nós para que nos gloriemos de nós mesmos. Um convertido a Jesus, ele ama o seu semelhante. Ele confirma os seus irmãos na fé. Ele não acaba com a fé dos seus irmãos. Ele não se acha melhor, mais importante ou mais exclusivo do que alguém. E se você convive com pessoas assim, ore por eles para que se convertam a Cristo. Um convertido, ele pratica obras em decorrência da sua salvação, e não o contrário. Um crente convertido entende que não importa apenas cuidar do lado espiritual da fé cristã, mas ele faz o bem aos necessitados e aos carentes. Ele sabe que tapinha nas costas e vai com Deus não acaba com o frio e nem mata a fome de ninguém. Um convertido, ele perdoa e esquece, assim como Jesus ensinou. Um convertido, ele continua pecando depois que se converte. Mas a prova que ele é convertido é que ele logo se arrepende, muda de atitude e pede perdão a Deus. Quem não é convertido, quando peca, apenas sente remorso. E por não ser convertido, volta ao pecado sem nenhum arrependimento. O crente convertido, ele não vive uma fé de aparências. Ele não finge ser o que não é. Antes, ele se esforça para fazer tudo o que Jesus ensinou em seu Evangelho e é reconhecido pelos bons frutos que produz na caminhada da fé. Então, assim como aconteceu com Pedro e com muitos, talvez hoje seja o dia da sua conversão. Talvez hoje seja o dia da sua restauração espiritual em Cristo Jesus. E por que isso é importante? Porque isso pode definir o seu destino eterno. Pois Jesus disse que só os convertidos entrarão no reino dos céus. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, de compartilhar, de enviar para os seus amigos e familiares. Já para a Bíblia fica por aqui. Um grande abraço, um beijo no coração e até a próxima, se Deus quiser. Tchau!